A paz do Senhor, irmãos. É sempre uma honra poder estar aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para glorificar e exaltar o seu nome na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo continue abençoando o seu dia, te dando vitória. Gostaria de avisá-los a vocês que estará saindo uma reflexão da palavra de Deus, que o Senhor, através dessa palavra, possa falar fortemente aos seus corações e, ao mesmo tempo, sejam edificados, tá certo? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações para sempre, quando surgir alguma novidade no canal, você está inteirado com as novidades que acontecem com o mesmo. Amém? Irmãos, o assunto que iremos meditar nesta noite é algo muito interessante que me chamou a atenção ao meditar em Gênesis. Sabemos da criação, sabemos tudo o que houve para que o mundo viesse a ser criado, até o período em que Deus ele separou para escolher criar o seu maior projeto para implantar na terra. Eu costumo dizer que Deus, ao criar o mundo, ele vai abrilhantar o mundo com a sua mais bela criação, que é o homem. Observe que em Gênesis ele fala no plural, ele não fala no singular. Após ele ter criado a terra, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Bendito é o nome do Senhor. Então é sinal que tinha alguém com ele. Sabemos que Cristo, ele é o Filho de Deus. Sabemos também que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então eu posso afirmar e dizer que a partir do momento em que Deus ele disse façamos, ele estava se referindo a essas pessoas. O Senhor, tá certo? Ele estava se referindo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então ele quer dizer que o Pai, obviamente, estava presente, o Filho estava presente e o Espírito Santo estava presente. Observe comigo que após a sua criação ter sido finalizada, o inimigo, o diabo, o adversário de nossas almas, ele contaminou o projeto de Deus com o pecado. Porque o homem, ele foi criado para uma única finalidade. Finalidade essa de ser zelador do jardim, a qual Deus o colocara sobre seus cuidados, e também para o adorar em espírito e em verdade. Lúcifer, ele, antes de ser punido juntamente com seus amigos ou anjos, denominados de anjos caídos, ele era um querubim ungido e coordenava os artigos musicais para adoração a Deus. Só que a consequência do seu pecado, em ele ter tentado usurpar ou querer ser maior do que o próprio Deus, resultou em sua queda. Então Deus, ele nos criou o homem também para a sua adoração. O inimigo, ele veio, a Bíblia diz que ele induz a criação de Deus ao pecado, à desobediência, e por conta disso houve as consequências que nós já conhecemos. A mulher passou a ter dores de parto, o homem passou a comer do suor do seu rosto. Bendito é o nome do Senhor. Então eu quero trazer a reflexão com o seguinte tema: Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Irmãos, imagine comigo um oleiro trabalhando com a matéria-prima, que é o barro,
forjando esse barro para ser transformado em um vaso para ornamentação ou para ser um recipiente para armazenar água ou qualquer outra substância. E a partir do momento em que o oleiro ele está moldando aquele barro, transformando aquele barro para uma determinada função, ou transformando aquela matéria-prima em um objeto, ele vai perceber que houve uma falha. Se o artífice, se o oleiro, ele perceber a falha e ele não tiver naqueles dias a qual ele não está legal, ele pode chegar e dizer assim: olha, eu vou descartar esta obra que está em fase de construção, vou pegar outro barro, outra matéria-prima, e vou preparar novamente e transformar em uma coisa melhor, em outra coisa que possa ser mais útil, em outra coisa que possa ser agradável aos olhos de quem vai ver esta peça em um determinado local, tá certo? Mas Deus, se coloque agora na posição em que Deus ele tinha acabado de criar o homem, certo? E chega o diabo e mancha o seu projeto com o pecado. É como se Deus estivesse olhando e dizendo assim: nossa, eu acabei de construir algo e veio o adversário e manchou. Mas Deus, ele não se cansa. Deus, ele não desiste. Então ele sempre vai ter um plano esse que é um plano de remissão, um plano de purificação. Deus vai, envia o seu filho, o seu único filho, onde está inserido o tema central da Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Então, Cristo ele vem com a única finalidade. Qual finalidade é essa? Se você observar em Gênesis, você vai perceber que Deus, bem antes do pecado, ele tinha um tempo reservado em um local no jardim para dialogar com Adão. Após o pecado de Adão, o texto vai dizer que Deus ele vai conversar com Adão, vai procurar Adão e não vai encontrar, porque Adão estava escondido, tá certo? Então, por conta do pecado, a ponte de ligação entre o homem e Deus foi rompida. E Deus não estava se agradando disso. É como se um filho discutisse com o pai e deixasse de falar com o pai por um longo período de tempo, ou então nunca mais. Então Deus ele envia seu filho para reconstruir esta ponte que outrora foi quebrada através do pecado cometido por Adão e Eva. Então, irmãos, Cristo ele vem, separa os seus discípulos, certo? Ensina eles, morre, ao terceiro dia ressuscita e dá as últimas instruções finais aos seus discípulos. E após isso, ele sobe para o Pai. Mas antes de subir para o Pai, ele diz assim: olha, eu não vos deixarei órfãos. Aleluia. Rogarei ao Pai que envie outro Consolador, que é o Espírito Santo, e este intercederá por vós com gemidos inexprimíveis. Tá certo? Então, quando Deus enviou seu Filho, o seu Filho cumpriu o projeto, e este projeto era um projeto de purificação. Bendito é o nome do Senhor. É um projeto de purificação,
onde ele pegou a criação de Deus, tá certo? E redimiu esse projeto. Aí Cristo vai e roga ao Pai que envie outro Consolador. Com que finalidade? Finalidade essa de adornar o seu projeto. E além de adornar o seu projeto, ele diz outro Consolador. Além de adornador, ele é Consolador. É ele que, quando nos momentos de tristeza, em meio às adversidades da vida, em que a gente, que somos seres humanos, nós que somos seres humanos e muito falhos, acabamos cometendo algum erro ou sentimos alguma tristeza por algo que aconteceu, é ele que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos consolando, é o nosso Consolador. E a prova disso, que este ser, esta pessoa, que é o Espírito de Deus, é tão real, é tão bela, é tão pura, que a própria Bíblia diz que o único pecado imperdoável aos olhos de Deus é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele está sendo um projeto de adornar. O Espírito Santo ele veio com um projeto de adornar, com um projeto de consolar. Bendito é o nome do Senhor. É uma prova para Satanás. É como se Deus estivesse mostrando a Satanás que, independente do que ele fez com o projeto que ele construiu, tá certo? Ele jamais irá desistir do seu projeto. Sempre Deus irá criar situações para resgatar o seu projeto das mãos do adversário de nossas almas. Porque a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, tá certo? Nós já seríamos engolidos vivos. A Bíblia diz isso. A graça, que é um favor imerecível, nós não merecemos a graça, porém a graça, ela nos alcançou, tá certo? Deus jamais irá desistir de você. Você pode até não estar vivendo uma vida em plena comunhão com Deus, mas Deus ele diz para mim e para você nesta noite: eu não desisto de você. Ele não desiste de você. Deus sempre irá criar situações para que você se aproxime dele, tá certo? Para que você volte a ter um contato com ele. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Curta, dê o seu joinha. Amém? Noite de paz a todos, irmãos. Deus abençoe.